Boa noite a todos os seguidores da página da Associação Cultural Princesa Isabel. Aqui quem está falando é o fundador e presidente da nossa Associação Cultural, com sede em Belém. Nós iremos esperar o povo chegar. Hoje nós temos uma live com o representante da Confembras, Confederação Brasileira dos Círculos Monárquicos do Brasil, Rodrigo Brasileiro, e vamos esperar o povo chegar. Enquanto isso, vamos apreciar uma boa música. Vamos ver aqui as pessoas. Vamos ver enquanto o Instagram está notificando os seguidores. Olá, Ana Cláudia, boa noite. Me diga se o áudio está bem, dá para escutar, está audível, imagem. Lorena, boa noite. Me digam se o áudio está bom, se está dando para escutar. Boa noite a todos, boa noite, Ana Paula. Vocês precisam me dizer se está tudo bem, se o áudio está dando para escutar, se está tudo certo. A conexão da internet está boa? Por favor, me digam. Acabou de entrar aqui o nosso amigo. E aí, Grande Rodrigo Brasileiro. E aí, meu amigo? Querido, como é que você tá, cara? A imagem tá boa, porque às vezes meu celular trava. Tá tudo bem, cara. Eu vou evitar de usar áudio já, vou evitar de usar fone, mas acho que eu vou ter que colocar aqui, peraí. Fone de ouvido, vamos fazer os preparativos. Vamos dando boa noite a todos os seguidores da Confembras, a todos os seguidores da Associação Cultural Princesa Isabel. É uma grande honra, meu amigo, estar com você aqui nesta live mais uma vez. A primeira vez foi no Rio de Janeiro, fazendo aquela visita no meio da pandemia. Foi bom, né? Depois fazer uma bagunça. Pegamos aquele chuvisco indo lá pro Centro Cultural Banco do Brasil. Verdade. Vamos esperar o povo chegar, mais um pouquinho aí, só estabilizar e a gente começa com as apresentações. Boa noite, o Hamilton, dando boa noite, Ana Paula, Lorena, a Ana Cláudia, todos dando boa noite aqui. Vamos quem mais? Júlio. É isso. Então, para não ter mais muitas delongas, já são 8h02. E primeiro as apresentações com você, Rodrigo. Se apresente. Eu sei que todo mundo já lhe conhece, mas são as burocracias, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Brasileiro, sou ativista político desde 2015, sou editor-geral da Confembras, sou vice-presidente do Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, e sou médico e também practitioner em programação neurolinguística e estou aí para ajudar no que for possível. Bacana. Rodrigo, hoje o tema é sobre estão falando que não estão escutando aqui. Mas não estou escutando a mim ou a vocês? A você. Pois é. Porque a minha voz é ruim. Vocês não estão escutando qual dos dois? Eu preciso que falem nos comentários, por favor, se está com algum problema no áudio. Mas provavelmente não, porque você está me escutando, né? Sim. Tá no máximo aqui, tá. Vamos ver aqui. Então falou que não estão aqui tá a Denise. Oi, Denise, tudo bom? Aqui tá falando, a Denise está falando que tá normal. Então vamos. Hoje o tema é sobre o ativismo monárquico, né? Um assunto não muito fácil de lidar, um pouquinho complexo, mas nós vamos, no caso o Rodrigo vai tentar desmembrar, desmiuçar
esse assunto aí para gente. Rodrigo, primeira pergunta que a gente precisa saber: como é que pode lidar esse ativismo monárquico no meio de uma república que também está conturbada? Como é que pode ter esse ativismo? Como é que pode ter essa insurgência? Olha, eu acho que nesse momento de grande instabilidade da República, e mais uma vez a gente teve uma situação bem atípica em relação ao STF, mandando prender um deputado, alegando que foi preso em flagrante por uma opinião que ele deu, o qual, assim, você pode discordar da opinião, você pode discordar da forma, mas, assim, há limite, né? Eu não sou jurista, mas eu consultei vários juristas, várias manifestações, de que foi uma situação bastante controversa do Supremo. Então, o que a gente... Eu acho que é o grande momento da gente mostrar que quando você não tem um poder separado, ou não gosto de dizer totalmente separado, porque o monarca ele nunca é tão separado assim do jogo político, mas pelo menos que ele não está tão enraizado no jogo político, você sempre tem uma tendência assim, a um poder se sobrepor aos outros. E é o que está acontecendo hoje na República. O Supremo ele se sobrepõe aos demais. O presidente nomeia uma pessoa, o Supremo diz que não, de que aquela nomeação não é válida. Então eu acho que esse é o momento de mostrar que não é uma questão de ser contra ou a favor do governo Bolsonaro. É de mostrar que não importa quem esteja no poder, essa estrutura presidencialista é uma estrutura que ela deu errado no mundo inteiro. Ela não deu certo. Se você Sim, pegar os 10 países mais prósperos do mundo, os 10 países com melhor índice de democracia, você vê que nenhum é presidencialista. Nenhum. A maioria, se eu não me engano, a Suíça ela tem uma classificação um pouco híbrida. Mas tirando a Suíça, você vê que nenhum não é parlamentarista. Então acho que assim, esse é o momento de cada vez mais a gente colocar a causa monarca no plano científico. Eu acho que essa é a nossa missão e hoje a gente tem as redes sociais que facilitam demais esse trabalho. Você vê, você está no Pará, eu estou no Rio de Janeiro e a gente está se comunicando, trocando informação, trocando ideia, tal como se você estivesse aqui no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, pegando chuva. verdade, verdade. Então é isso, né? Hoje eu estava conversando com um membro, uma pessoa do membro da associação, e nós tratamos sobre essa questão. Que na época do Império, nós tínhamos o poder moderador, que muitos falavam que era o poder neutro, mas Dom Pedro I exercia com muita garra e muita altivez o poder moderador. E eu estava falando para essa pessoa que o poder moderador, nos tempos de hoje, eu acho que ele, além de anestesiar um judiciário altamente autoritário, se tivesse uma quebra ainda mais de decoro, quiçá Dom Pedro II, podemos falar aí, ou Dom Pedro I, não afastaria o ministro. Não é isso, Rodrigo? Sim, essa era uma das prerrogativas do poder moderador, que de uma maneira genérica ele pode afastar um juiz por queixa prestada contra ele, isso que estava na Constituição Imperial de 1824, lembrando que ordinariamente isso não viria por uma decisão, digamos assim, por uma decisão da Suprema Corte a qual o imperador não fosse favorável, mas se percebesse que essa relação que o Supremo ele estava extrapolando, né? Acho que seria uma ruptura institucional muito grande e acho que só a presença do imperador e a possibilidade de um afastamento, não que hoje não existe, né? O Senado pode afastar o ministro, mas a gente sabe que é uma possibilidade praticamente remota, né? É um processo muito doloroso. Se houvesse um processo um pouco mais linear, eu acho que os ministros por si só já se autoeducariam. Entendeu? Eu acho que hoje a Suprema Corte, ela sabe que na prática ninguém tira ela, ninguém derruba ela. Entendeu? Então eu acho que a presença desse poder que harmonizasse, que embora o Brasil tenha tido a figura explícita do poder moderador, mas que em outras constituições que não trazem poder moderador, você vê um princípio básico de moderação, embora não seja um poder separado, didaticamente separado, como na Espanha, no qual a Constituição Espanhola diz que o rei modera o bom funcionamento das instituições. Então a gente vê que mesmo nas constituições monárquicas, que não há figura específica desse poder moderador,
há uma percepção de um poder que modera o bom funcionamento e harmoniza qualquer embate institucional entre os poderes. Sim, isso seria uma das características. Mas, voltando para o ativismo monárquico, eu quero saber como é que se deu o seu ativismo monárquico, como é que você começou esse ativismo, como é que iniciou, o que estava em jogo e a gênese, né, do teu ativismo. Então, é até mais saber também do brasileiro, né, do brasileiro. Olha, o meu ativismo, ele começou em 2013. Já tem quase 10 anos aí que eu estou nesse papel de ativismo, né? Eu comecei de uma maneira mais tímida, primeiro explicitando a bandeira imperial na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em 2013. E ali naquela época já havia monarquistas de Facebook, que já reconheceu a bandeira, enfim. Mas assim, eu comecei a me engajar de uma maneira um pouco mais efetiva a partir de 2015, né, com os atos democráticos de 2015, contra o governo comunista da Dilma Rousseff, extremamente corrupto, que levou o Brasil à terceira pior queda do PIB da República, somente atrás de Floriano Peixoto, e tem mais um que eu não lembro o nome. E ali, juntamente com outros monarquistas que de maneira espontânea foram às ruas com a bandeira, eu comecei a me engajar, comecei a fazer amigos, comecei a conhecer melhor a causa monárquica. Inicialmente, eu acho que eu, como a maioria, a gente tem, na verdade, mais um sentimento monárquico do que um entendimento um pouco mais científico do que é o projeto. E ali eu fui conhecendo pessoas, conheci Dom Antônio, não sabia, por exemplo, quem era Dom Luiz, eu era monarquista, não tinha a menor ideia de quem era Dom Luiz. Caramba! Não sabia, cara, não sabia. E ali eu fui conhecendo, e aí eu fui me engajando, até que em 2016 eu já estava editando uma página, uma determinada página, que eu já saí. E em 2017, que eu acho que foi assim, um projeto mais ousado, que foi o lançamento da ideia legislativa do referendo, que virou sugestão legislativa e realmente causou, no ano de 2017, uma bagunça no movimento. Achei que foi muito importante. Impacto, né? Deu impacto. E aí, o resto eu fui seguindo aí. O impacto que a gente vê até hoje é a bandeira da monarquia arteada em uma das artes lá do Congresso Nacional, né? Esse aí foi o Bracelotti, esse não foi eu não, esse foi o Vinícius Bracelotti. Ah, foi. Mas deve ter sido você que deve ter mandado. Não conheci o Vinícius, ele é sangue quente, eu não conheci ele nessa época. Não. Bacana. Mas teve um acontecimento, um fato, onde os comunistas parece que tentaram te arranhar, te jogar purpurina, rasgar a bandeira. Como foi? Conta isso aí. Conta. Foi o seguinte, eu era monarquista, mas eu sempre tive um viés de esquerda. Sim. Eu tinha uma proximidade muito grande com a esquerda, comecei a ser cotado até para entrar para o PSOL, participei de reuniões de grupos de esquerda, tinha realmente uma boa afinidade com a esquerda, embora eu sempre tive monarquista eu sempre fui, e sempre tive um pé na liberdade econômica, mas achava que o comunismo, que o socialismo, né, tinha suas qualidades, né? Até então eu separava muito o espectro, comunismo, socialismo, social-democracia, e na verdade no frigir dos ovos é tudo quase a mesma coisa, né? Sim. E eu, na ideia de divulgar a monarquia no meio da esquerda, compareceu ao ato do 1º de maio com a bandeira do Império. Mas assim, eita, na ideia realmente de trazer a esquerda para o movimento Sim. monarquista e de mostrar que o movimento monarquista também poderia ser de esquerda. Respeito quem até hoje em dia pensa dessa maneira. Eu não penso mais, eu tive essa percepção. Quando eu fui nesse ato, fui agredido por pessoas do PT, quem me protegeu foram amigos meus do PSOL, a quais muitos eram meus pacientes, né? E assim, vieram 10, sei lá, para arrancar minha bandeira, eu segurei a bandeira com toda a força, levei soco, mas assim, não cheguei a sair machucado, porque muita gente realmente me protegeu, fisicamente, né? E a partir daí eu vi, realmente é muito difícil você tentar comungar o ideal do marxismo com o ideal da monarquia. É muito difícil. Para não dizer impossível. Não vou dizer que é impossível, mas assim, é extremamente difícil. Acho que a gente não vai crescer no meio da esquerda, porque a ideia de poder da esquerda é diferente. A esquerda quer
concentrar poder. E a ideia da monarquia é dividir poder. É você ter uma separação nítida daquilo que é inerente ao governo, que é transitório, daquilo que é inerente ao Estado, que é permanente. E essa não é a visão política do marxismo. O marxismo ele quer juntar tudo. Porque você tem como conceber, por exemplo, um governo de Maduro sobre a égide de um parlamentarismo monárquico? O governo dele estava dissolvido em 2 tempos. Por que ele se mantém no poder? Porque ele usa a força e a concentração de poder. Então ele se enraiza no meio institucional, não tem um mecanismo de freios e contrapesos como tem na monarquia parlamentarista, e por isso que eu acho que é absolutamente inviável juntar projeto monarquista com um projeto marxista. Seja ele uma social-democracia, até a social-democracia até acho que é quase um capitalista que está iludido ali, mas do socialismo para baixo isso é totalmente impossível. E vi que eles são muito agressivos. Fisicamente eles agridem mesmo. A democracia é para eles. A democracia é você falar, é repetir o jargão deles. Fora isso é tiro, porrada e de verdade. São extremamente violentos e não recomendo que as pessoas percam tempo com eles. Boa, muito bom. A Ana Cláudia pegou e mandou uma pergunta aqui. Uma coisa que eu já escutei também. Movimento monarquista de esquerda. Existe ou não? É só mito? Não, existe. Existem grupos monarquistas. E deu uma como travada seria? aí, Felipe. Ou será que fui eu? Alô, tá me escutando? Tô. Pronto? Existe monarquia para todos, né? Então, eu não estou dizendo que seja impossível a um esquerdista ele abraçar a monarquia parlamentarista como o melhor sistema e forma de governo. Mas eu acho muito atípico, porque são projetos diferentes, né? O que pensa um comunista? Vou até defender os comunistas aqui, tá? Eles entendem que um Estado forte é um Estado que garante a paz social, que garante o bem comum. Sim. E para esse Estado ser forte, ele tem que concentrar poder. Sim. Já na visão monarca parlamentarista, a gente entende que há a divisão de poder e não a concentração, e a liberdade individual, claro que com regra, né? É essa liberdade individual que você traz o bem-estar social. É o empreendedorismo, é a livre iniciativa, é a livre manifestação de pensamento. Não é o que acontece no comunismo. Você não tem livre manifestação de pensamento no comunismo. Não. Entendeu? Jamais. E para você não ter essa liberdade, o que o Estado precisa fazer? Ele precisa concentrar poder, porque ou o Estado é muito forte ou a sociedade civil organizada é muito forte. Imagina que você tem um gráfico de 100%. Ou você pende muito para um lado ou pende muito para o outro. Então, eu não acho que seja muito típico, ainda que não seja impossível, não estou aqui para cercear a liberdade de ninguém, mas se você for ver na raiz do projeto, são coisas diferentes. Entendi. Aí, uma pergunta. A Confembras tem noção de quantos círculos existe na federação? Cara, ou não? Eu acho que a gente... Olha, para falar a verdade, eu não sei nem quantos círculos a gente tem catalogado. Porque assim, a Confembras... só lembrando o seguinte, pode haver vários círculos que não são catalogados na Confembras. A Confembras faz apenas um trabalho de catalogar os círculos para facilitar a divulgação de uma informação. Ponto. Só isso que a gente faz. A Confembras não organiza círculo, ela não delibera sobre círculo, ela não arbitra sobre o conflito interno, a gente apenas faz a divulgação. Acredito que haja vários círculos que não sejam catalogados na Confembras. Os círculos que são eu não sei. Falar nisso, a Associação Cultural precisa... não está catalogado e tem que catalogar. Não, porque assim, eu vejo assim que tem muito movimento para isso, entendeu? Hoje mesmo o Mogi das Cruzes já pediu para ser catalogado. Sim. Entendeu? E foi um círculo que surgiu sem a nossa ajuda. Entendeu? Bom, isso é bom. Bom, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Então, eu não sei nem de cabeça, porque já temos alguns bons círculos aí em atividade. Mas você, Rodrigo, acha que esse movimento, como o rapaz aqui, o Diniz, Portugal também quer monarquia, viva a causa real. Você acha que isso está passando como se fosse vamos dizer assim, um vírus do bem?
saindo do Brasil para outros, Argentina, Portugal e assim vai? Sim e não. Na Argentina já havia um movimento monarquista anterior a esse levante de 2015. O movimento lá não é novidade, entendeu? Ah, é? Já é anterior. Esse movimento tem desde 1990. Sim. Então, agora, o que o Brasil está fazendo, na minha percepção, que tem um contato com monarquistas da Itália, da Argentina, até do Paraguai, acho que da Espanha também, não da Espanha então não, é que o movimento monarquista no Brasil ele está servindo como um farol para todos os outros. O que se está se fazendo no Brasil, pelo menos por rede social, tá? Sim. Você não observa nos outros países. Nem mesmo em Portugal, que tem um partido monarquista. Pelo menos eu não vejo o mesmo grau de divulgação, de mobilização. Como tem, pode ser que eu esteja errado, tá? E Portugal é um governo de esquerda, né? Ganhou agora recentemente um governo de esquerda. E lá eles conseguem ter esse diálogo, né? Às vezes porque não é aquela esquerda, né? É uma esquerdinha, assim, tipo... Entendeu? Fala alguma coisa, mas gosta do seu caviar, gosta do seu prosecco, né? É uma esquerda, assim. Entendeu? Aí eu acho que todas as perguntas que vêm agora são destinadas a você. O Arthur falou, a família imperial tem uma fundação destinada à caridade? Que eu saiba, não. Não. A família tem, imperial, né? Não tem. Mas apesar dela ter esse histórico com a caridade, né, de instituições religiosas, a Princesa Isabel que fundou, tudo mais, eles têm esse histórico, mas não tem uma fundação específica, né? Não tem, assim, eles têm um secretariado, que é a Promonarquia, né? Mas o que eu observo, cara, assim, não querendo falar pela família imperial, porque eu não tenho essa legitimidade, mas é que normalmente eu acho que eles fazem as coisas de uma maneira mais discreta, e só há, digamos assim, uma explicitude da imagem deles quando eles são convidados. Bom, entendeu? Entendi. Como, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela não divulga tudo que ela faz. Agora, quando ela é convidada para ser a patrona, aí isso sim é divulgado, mas ela não... As atitudes pessoais, eles não ficam dizendo, olha, distribua uma fralda, não sei o quê, Entendi. Eles têm mais muita descrição. Eu estava vendo os teus stories no seu perfil pessoal e você falou, arrasta para cima quem quiser abrir um círculo monárquico. Como é que faz? Como é que a pessoa, qual é a diretriz? Para onde é que a pessoa tem que correr? Bom, lembrando assim que a gente dá essas informações, mas os círculos eles são vinculados à Promonarquia, não são vinculados à Confembras. Primeira coisa é você reunir de 4 a 5 pessoas. Isso é uma sugestão. Um círculo não é igual ao outro, um círculo não tem um estatuto igual ao outro, então há uma grande variabilidade. O que a gente recomenda? 5 pessoas para ter o chanceler, vice-chanceler, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Se você não conseguir isso com pessoas, você tira o secretário adjunto e aí fica secretário-geral e tesoureiro, dá para fazer um círculo com 4 pessoas. Você deve reunir essas 4 pessoas, fazer uma reunião de fundação do círculo e assinar a ata de fundação, e a essa reunião seguisse a reunião de aprovação de estatuto. É basicamente uma reunião só, mas burocraticamente fragmentada em 2 momentos diferentes. A ata de fundação ela deve ser enviada para a Casa Imperial de uma maneira digitalizada, e a ata também. A gente fornece a ata do Círculo Monárquico de Montes Claros, que foi gentilmente cedido pelo Israel. Essa ata deve conter a linhagem sucessória a qual a gente aclama, que é Dom Luís, isso deve ser muito claro e muito explícito. E a partir daí você já tem um círculo formado. Sabe, se você achar necessário abrir um CNPJ, aí já é um outro processo burocrático, mas por via de regra, a princípio, cria um círculo sem uma personalidade jurídica para evitar custo e assim, é uma burocratização que depois você pode não ter como marcar. Sim. Que 4 pessoas dá um... essa piada aí. 4 pessoas dá um quadrado, Rodrigo, não dá um círculo. E aí? Não, mas se for o que tem para hoje, o ideal seriam 5 pessoas. Lembrando que 4 pessoas, não é que 4 pessoas vão ser um círculo. 4 pessoas será uma diretoria do círculo. Você tem os associados também, entendeu?
O Entendi. círculo pode ter mais gente, mas você precisa ter um corpo diretor para conduzir essa instituição. Então, dois estados podem ter dois círculos em Pode, dois isso não estados? tem limite. Quem determina as regras de funcionamento é a Casa Imperial, não é a Promonarquia, e a Casa Imperial ela não estabelece limite. Então você pode ter um círculo de bairro, você pode ter um círculo estadual, você pode ter um círculo municipal, e dentro de uma mesma cidade você pode ter dois círculos ou duas estruturas assemelhadas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, que é o mais antigo do Brasil, e recentemente nós criamos o Diretório Monárquico. Está em vias de oficialização, que será feito pós-pandemia. A gente já está com o estatuto pronto, só falta fazer a reunião, mas já temos, digamos assim, um corpo informal do diretório que tem uma estrutura muito semelhante tem uma estrutura igual de um círculo, a gente só colocou um nome diferente. Isso não tem problema, porque a gente não concorre entre si, nós não estamos disputando uma mesma coisa, digamos assim, e a unidade do movimento, ela é Dom Luiz. Sim, Então com a certeza. unidade do Rio de Janeiro não é o Círculo do Rio de Janeiro, não é o Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, não é a Confembras, é Dom Luiz. Em Belém, a unidade não é a Associação Cultural Princesa Isabel, não é o Círculo Monárquico de Belém, é Dom Luiz. Então, por isso que não tem problema. Porque cada instituição, ela acaba que vai para um nicho diferente. Um vai mais para a parte cultural. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Círculo Monárquico ele tem uma proximidade muito grande com Dom Antônio. Então, geralmente, os eventos que envolvem mais formalização, que envolvem a presença de um representante da Casa Imperial, quem fica responsável é o Círculo. Já os atos de rua, eventos informais, passeios, isso fica com o diretório. Então você vê que a gente não compete entre si, mas a gente se complementa. Por isso que não precisa haver esse limite. Sim, muito bom, bacana, muito boa a explanação. Hoje, você já falou mais ou menos como é que está sendo, mas e hoje no Rio? Como é que você vê esse ativismo monárquico? Como é que você vê essa crescente do pensamento no Rio de Janeiro hoje? Aqui no Rio de Janeiro, eu acho assim, carioca é marrento, né, cara? Eu acho que o Rio de Janeiro... Carioca é uma merda, a gente é marrento pra caralho. Cara, eu acho que o Rio de Janeiro realmente está sendo um grande epicentro para o movimento. Eu fico muito feliz de como o movimento está aqui. Está um movimento realmente muito organizado, com muita harmonia, com muita organização. A gente está conseguindo fazer eventos periódicos, mensal, bimestralmente, que eu acho que é o suficiente. A gente está conseguindo, eu acho até que, contribuir para um estilo de militância no movimento, que é essas atividades mais de passeio, né? Que não estou dizendo que a gente começou com isso, não foi ideia nossa, outros círculos já faziam. Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer uma divulgação bem ostensiva, que está servindo de inspiração para muitos locais. Recentemente houve um perfil totalitário, provavelmente com viés de esquerda, que incentivou a depredação da imagem da Princesa Isabel. Eu já ia te perguntar sobre isso. Houve Na verdade, olha que interessante, cara, por isso que é bom esse diálogo. Os primeiros a identificarem isso, sabe quem foi? Não. União Imperial Brasileira de Minas Gerais. Conhece esse grupo, União Imperial Brasileira? Conheço, já ouvi falar. Eles foram os primeiros a identificar essa ameaça. Não foi nem aqui no Rio de Janeiro. Eles identificaram essa ameaça, eles passaram para a gente esse print, essa informação. Eles que organizaram fazer um ato de ornamentação com flores na estátua da Princesa Isabel, deram o dinheiro para a gente comprar, lá de Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais. E aí, depois disso que a gente tomou ciência, a gente fez a mobilização, né? Nós notificamos a Polícia Militar, o perfil recuou no seu tweet, o perfil apagou. Depois fez aquele drama de esquerda, que estava sendo ameaçada, que era uma coitada, que não sei o quê. Mas o print já estava capturado, né? O print já estava capturado. Não, já estava na mão da Polícia Militar, cara. Já estava na mão da Polícia Militar. Agradeço a Polícia Militar que prontamente se colocou a proteger um patrimônio que não é um patrimônio. A Princesa Isabel não é um patrimônio dos monarquistas.
Ele é um patrimônio do Brasil. Você pode não concordar com um determinado sistema de forma de governo, agora você não pode negar a importância dela. Entendeu? Verdade. E a Polícia Militar fez a proteção armada do monumento. Inclusive, isso causou uma certa comoção na esquerda, que ficaram ali, o que está acontecendo? Tem uma viatura da polícia. E a gente conseguiu fazer com que esse perfil comunista recuasse. Então, eu acho que o Rio de Janeiro realmente está de parabéns no seu ativismo. Fico muito feliz de como aqui está se desenvolvendo o ativismo. Você já, aí no círculo e no diretório, vocês já conseguiram levar algum ofício, algo do tipo projeto de lei para âmbito estadual ou municipal? Ou ainda não tem esse pensamento ainda? Isso é importante, mas a gente ainda não tem contato na Câmara. Entendeu? Hoje a Câmara dos Deputados e vereadores aí no Rio, o que tu acha? Metade, ou pende mais para o lado esquerdista? Como é que é? Tem um diálogo? Tu acha que vai ter um diálogo? E algum representante do círculo for levar um projeto de lei? Porque a gente já sabe que nós já estamos beirando o bicentenário da independência do país. Cara, projeto de lei, eu acho que não. Eu acho que assim, você tem que ter uma base de militância mais forte. Porque a realidade é o seguinte: político é político. Sim. Monarquista, republicano, ele é político. Então, ele só vai se expor num projeto se você tiver uma base de militância que dê respaldo a isso. Essa é a realidade. A realidade é triste, é nua, mas essa é a realidade nua e crua. A não ser que, por exemplo, se eu entrasse na política, que não é o caso, eu não vou entrar para a política, aí assim, a minha única pauta seria a questão monárquica. Sim. Mas eu não teria preocupação de fazer carreira. Um político, mesmo que honesto, bem intencionado, que esteja acima de qualquer suspeita, ele não vai se expor se a base de militância não lhe desse respaldo. Entendeu? Eu acho que hoje o monarquista, a gente tem que ser mais agressivo na política. A gente tem que mostrar que nós não somos apenas um subgrupo dos conservadores, nós somos um grupo à parte, com força política, com força para fazer uma propositação de um projeto. Entendeu? Então, o que eu acho que talvez a gente conseguisse seria uma homenagem à Princesa Isabel no 13 de maio, entendeu? Uma coisa que não envolvesse uma grande mobilização. Projeto de lei, ainda acho que a gente teria que batalhar um pouco mais. E os preparativos para o bicentenário? Eu sei que está um pouquinho longe, mas dizem que já está batendo a porta. E o Rio de Janeiro, como é que está se preparando? O Círculo do Rio, o diretório? A gente tá aguardando as orientações do Sr. Malcolm Forrest, que é o responsável pela Jornada dos Príncipes, que seria o evento oficial. Por enquanto a gente ainda não tem, digamos assim, uma informação, uma diretriz de como agir, mas assim que a gente tiver, a gente vai tocar o projeto adiante para ajudar o Malcolm nesse projeto muito bonito que ele promove, que é a Jornada dos Príncipes. Rapaz, aqui, Medeiros, Rodrigo, está falando, você acaba sendo incoerente em defender a Carla Zambelli se for seguir esse pensamento de pauta única. Não entendi. Eu não entendi a pergunta. Bom, no meu pensamento, eu realmente gosto muito da Carla Zambelli. Acho que é uma pessoa que é muito íntegra, não tenho o que falar dela como política. É uma pessoa que leva o nome da monarquia, não vou dizer que leva o nome da monarquia, mas assim, ela abre um pouco a discussão, ela não se omite enquanto uma monarquista, foi eleita sem depender da militância monárquica, e mesmo assim, eu acho que ela se arriscou de se dizer monarquista, porque não foi, é diferente do Luiz Felipe, que realmente conseguiu congregar uma base monárquica, a Carla Zambelli não. O voto dos monarquistas foram para Luiz Felipe, não para ela. Então, pessoalmente, eu gosto muito dela, respeito a opinião de quem não gosta, agora realmente não me considero incoerente, não. Entendeu? Bom, pergunta respondida aí. Tá bom, Verdeiro? Mas respeito sua opinião. Se você acha incoerente, não curta e não siga a Carla Zambelli, curta o político da sua preferência. A política de minha preferência é a Carla Zambelli.
Vamos mudar para outra pergunta. E o que a promonarquia... eu vi que você visitou, né, a casa de Dom E antes da Bertrando, Luiz, pandemia, antes da pandemia. antes da pandemia, que fique salvaguardado aqui as informações. E aí, o que que Dom Luiz acha da Confembras, Dom Bertrand, o que acha da Confembras, do Rodrigo brasileiro, o que que eles acham? O que que eles... Olha, eles são muito discretos, né? Por Dom Luiz eu não conheço pessoalmente, né? Dom Bertrand, ele só me fez um elogio uma vez, mas assim, foi um elogio assim de 3 palavras. Ele falou: continue com o seu trabalho. Bom, Foi a única já coisa que ele falou. Eles nunca teceram nenhum elogio à Confembras. Eu acho que eles são muito discretos em relação ao que eles pensam, talvez até para não criar ciúmes entre grupos, né? Então eu não vejo eles elogiando nenhum grupo. Eu acho que eles sim, procuram ser muito discretos nesse sentido, para às vezes não criar, às vezes, um conflito interno para ver quem recebe mais elogio. Fui muito bem recebido. Na época eu era vice-chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, então eu fui como vice-chanceler. Só lembrando que a Confembras, ela não é um grupo, embora ela tenha um grupo de edição, mas ela é uma página que tem um site na internet e cataloga círculos. Mas ela ela não é um círculo, entendeu? entendi. Então, mas sisudo, falando aqui que ele é sisudo mesmo. Mas ele nunca elogiou a Confembras não, cara. Mas eu tô no aguardo. Eu acho que eu vou ficar no aguardo por um bom tempo. A gente está na guarda do Twitter dele elogiando a Confembras. Mas eu acho que ele. Eu acho que eu nunca vi o Dom Bertrand elogiar nenhum círculo, cara. Verdade. Eu acho que é pra evitar confronto. Acho que ele faz bem, É. cara. Elogio todo mundo gosta, né? O que que o Rodrigo está achando da... Vamos fazer uma pergunta mais no âmbito Rodrigo, né? Rodrigo, o que que você acha dos encontros? Tivemos aqui, você veio para um aqui em Belém, que foi o segundo encontro monárquico, deve ter ido para outros encontros, já deve ter visto os encontros nacionais. E aí, o que que você acha dos encontros? Cara, eu tô achando que isso é a melhor sacada que a gente tem. Porque é o seguinte, o encontro no Rio de Janeiro, ele tem um custo. Primeiro tem um custo de passagem, o custo de hospedagem e o custo inerente ao próprio encontro. Fica caro Sim, para muita gente. Fica caro. E esses momentos do encontro, eles são bons momentos de confraternização. São momentos de transmissão de conteúdo, embora hoje com a internet você consegue transmitir conteúdo de outras formas, mas a gente sabe que o presencial, ele não se substitui. Então é uma maneira de você divulgar a causa, com redução de custo, de você promover uma integração entre várias lideranças, até treinamento de como você se portar, de você palestrar. E eu fico muito feliz que estejam crescendo não só os encontros, né, que são eventos mais formais, que envolvem a presença de um príncipe representando oficialmente a Casa Imperial, como também os simpósios, que já são eventos mais simples, mas que servem de treinamento para você fazer um evento para receber um príncipe, para evitar gafe, né? Então eu até brinco sim, com você, verdade, vai verdade. ter um simpósio em Porto Alegre, eu até falei com um amigo meu, Thiago, falei: olha, Thiago, não se preocupa com gafe, porque primeiro simpósio é justamente para tu errar, para você notar o que você errou, o que a equipe errou, o que pode melhorar, para quando você for fazer um encontro, que aí já fica mais chato, vem Dom Bertrand, vem um príncipe, aí tu É, comete uma já é gafe, mais... entendeu? Não é que tenha problema, a Casa Imperial, assim, é bem tranquila, mas não é de bom tom, né? Então já é bom tom que você já esteja mais preparado. Bom. E, Rodrigo, o que que você entende por monarquia constitucional? Cara, ô pergunta de US$ 1 milhão. É, vamos lá, existe uma diferença teórica entre a monarquia parlamentarista e a monarquia constitucional. Qual é a semelhança? Ambas são limitadas por uma Constituição, ou seja, o rei não é acima não é acima da Carta Magna. Na monarquia constitucional, a diferença é que você não tem descrito na Constituição a figura do primeiro-ministro. Sim, Então, a separação entre Estado e governo, ela não é tão bem definida. O nosso modelo de, digamos assim,
constitucional era um modelo o nosso modelo de sistema e forma de governo era um modelo constitucional, não era um modelo parlamentarista. Ele se tornou parlamentarista por uma lei, mas não foi por uma emenda constitucional, que, se eu não me engano, foi uma lei de 1847, que aí se criou a figura do presidente do Conselho de Ministros. Sim. Já na monarquia parlamentarista, esse presidente do Conselho de Ministros, ele estaria explícito na Constituição. Então, nós tivemos um modelo parlamentarista de fato, mas não exatamente constitucional. Entendi. Mas é uma diferença muito pequena. É. O que a monarquia representa para Rodrigo Brasileiro? A monarquia representa a democracia. Representa a democracia, porque somente quem quer concentrar poder é a ditadura. A democracia Boa. quer dividir o poder. Boa. Aí agora as perguntas vão ser assim. Rodrigo, para o Rodrigo Brasileiro, quem é Dom Luiz? Dom Luiz foi uma pessoa muito importante para nós, além de ser nosso imperador de júri. Você sabe que eu vou participar do encontro de jovens monarquistas, né? Para preparar a palestra, eu li alguns livros. E eu pude ver não somente o que Dom Luiz fez, mas o que o pai de Dom Luiz, o que o avô, foram pessoas que nos momentos mais críticos souberam segurar o movimento. Dom Luiz ele foi essencial em dois momentos muito críticos. Primeiro, quando ele escreveu a Carta aos Constituintes, para sensibilizar pela derrubada da cláusula pétrea. Se não fosse a manifestação de Dom Luiz, ainda hoje nós estaríamos sobre uma situação de ilegalidade. Isso que é ser chefe de casa imperial. É você, no momento da dificuldade, você chamar a responsabilidade para si. E no outro momento também muito importante foi quando Dom Luiz escreveu a carta circular aos monarquistas. Após a derrota do plebiscito, embora, claro, foi uma vitória moral, já que tivemos todas as condições adversas e conseguimos atingir mais de 10% dos votos, mas foi uma derrota. Foi uma derrota. Tecnicamente foi uma derrota. Você imagina o que é um movimento sem dinheiro, sem mídia, derrotado. Era para o movimento ter acabado em 93. Era para ter acabado. Mas Dom Luiz ele soube catar os caquinhos do movimento, levantar a moral da tropa, criar os encontros monárquicos, não deixar que a chama se apagasse e plantar as sementes que nós colhemos hoje. Então eu digo assim, Dom Luiz é a peça-chave do movimento, porque nos momentos críticos ele soube ser imperador. Muito bom, isso mesmo. De acordo. Ao contrário, vou fazer um parênteses, assim, só para deixar claro, eu não tenho pessoalmente nada contra o pessoal do ramo cismático de Petrópolis, até porque eu não os conheço pessoalmente, não faço também questão de... Não sei nem os nomes, para falar a verdade da maioria. Mas se você for comparar, eles não fizeram nada nos momentos críticos. Verdade. Quem fez foi Dom Luiz. Então só a atitude de Dom Luiz mostra quem é o ramo legítimo e quem é o ramo cismático. Muito bom. Muito boa resposta. E para o Rodrigo, quem é Dom Bertrand? Dom Bertrand é aquele cara que está do lado de Dom Luiz, que foi o apoio de Dom Luiz assim, nos bastidores. Claro que não, a unidade não é Dom Bertrand, a unidade é Dom Luiz. É Dom Luiz. Mas Dom Bertrand, eu acho que ele é aquele apoio que Dom Luiz precisa e que é necessário para o movimento. Eu ver a garra de um senhor, de um idoso de 80 anos, a garra que ele tem de viajar, de palestrar, mesmo com peso, já tem o peso da idade, né? Dom Bertrand não é um garoto. E vejo que o quanto ele é importante para o movimento também. Nesse momento que Dom Luiz tem uma dificuldade motora, Dom Luiz já não tem mais condição de deslocamento, como porque Dom Bertrand... ele sofre de poliomielite, ele teve poliomielite, né? Então, logo depois teve consequências da polio, ele não anda mais, né? A gente sabe disso, que ele não anda mais. E aí essa dificuldade dele de locomoção, Dom Bertrand teve que, né? Teve que matar no peito e ter essa dedicação, né, de ir para tudo quanto é encontro, um senhor de idade, e
se você for ver, cara, a postura que a Casa Imperial teve, ela serviu de base para toda essa onda que tem hoje. Eles plantaram tudo que a gente está colhendo. O pessoal fala, a gente está na fase de plantar. Não, a gente já está na fase de colheita. Nós já estamos coletando aquilo que eles plantaram em 93. Então vejo Dom Bertrand uma peça... Newton aqui. Eu acabei de ler ali. O Newton... Quer ler? Eu vou ler. Dom João é do ramo de Petrópolis e apoia a monarquia. E aí, Rodrigo? Depois você responde, termina o pensamento de Dom Bertrand e responde essa. Eu acho que é isso, né? Dom Bertrand. Você vê o encontro da Ordem dos Jovens Monarquistas. É um evento simples, né? Não tem nenhum palestrante ali que seja famoso, entendeu? Das galáxias. Assim, todo mundo, assim, não estou desmerecendo ninguém, até porque eu estou me incluindo nesse projeto. Mas, assim, a verdade seja dita, não tem nenhuma pessoa ali de expressão internacional, né? Bastou um tweet de Dom Bertrand para o evento bombar. Verdade. Entendeu? Isso é verdade. Tamanha legitimidade que ele tem de comportamento, de ética, de conhecimento, né? E o que você queria que eu falasse aí do... Não, não foi uma pergunta, foi mais um comentário, né? Dom João é do ramo de Petrópolis e apoia a monarquia. Ele faz o quê? O que ele faz? O que ele faz? Apoia? O que ele apoia sentado na cadeira da casa dele? Alfinetando o Dom Bertrand em reportagem? Sempre que ele dá uma reportagem, ele dá uma alfinetada em Dom Bertrand, não tem nem respeito a um senhor de idade que é da própria família. Eu vou confiar nesse cara para chefiar o movimento? Merda. O Rodrigo exaltou os ânimos aí, calma. Não, eu tô calmo, cara, que é Rio de Janeiro assim mesmo, cara. Mas assim, eu não tenho nem nada contra o Joãozinho de Petrópolis, não tenho nada contra ele, não estou dizendo que é uma pessoa desonesta. Agora, não é uma pessoa que serve para chefiar um movimento. Não serve. Nenhum. Não tem postura. Eu sei que ele assim, não tem atitude e não tem postura. Porque alfinetar um senhor de idade é muita grosseria. Ele não quer elogiar, não fala nada. Ele não tem, no caso, vamos dizer assim, o traquejo para coordenar um movimento nacional monárquico, mas ele faz ótimas cachaças, que eu me lembre. Cara, eu não sei nem do que ele vive, realmente. Eu me lembro que ele eu me lembro que ele tinha uma cachaçaria em Paraty. É a única coisa que eu sei. Para dizer que eu não sei dele. Entendi. A única então que ele seja muito feliz fazendo cachaça e bebendo sua cachaça. Que ele fique muito feliz no seu alambique. Deixa ele lá no alambique dele e deixa a gente aqui então. Um grande abraço. Olha só. Quem está chegando agora não procura se informar de todo o passado. Quem segurou a onda nesses 131 anos de República foi Dom Luís e Dom Bertrand. Exatamente. Dom Luís Maria, né, Dom Pedro Henrique e Dom Luís agora, né? Que foram extremamente relevantes, né? Eu acho que se não fosse... Porque assim, qual é a função de uma casa imperial? É catalisar o movimento. Você, por exemplo, você fez um encontro no Pará, botou um príncipe, aquilo atinge uma mídia que é diferente quando não tem. Porque eles têm um peso histórico muito grande. Entendeu? Por exemplo, a Argentina tem um movimento monarquista e não tem casa real. Então, não estou dizendo que seja impossível, mas a casa imperial ela dá um impulso que você fica anos luz na frente, entendeu? Tanto que a postura da nossa casa imperial, de ser uma casa imperial combativa, ativista, com postura moral, é que faz com que o movimento monarquista do Brasil ele seja uma das referências no mundo hoje, dentre os ativistas. Justamente porque a gente teve uma casa imperial que mesmo sem a gente perceber, eles nos prepararam para o que está acontecendo hoje. Sim. Falando sobre o encontro dos jovens monarquistas, Dom Bertrand fez um comentário no Twitter, logo depois teve um alvoroço no meio eu gosto de usar esse termo, dos jacobinos. Os jacobinos ficaram doidos, os liberais ficaram malucos, e a grande mídia, como sempre, tratou de fazer o estardalhaço maior. Na sua opinião, o que você acha
dessa avalanche que a mídia faz do movimento do deboche, faz do sarcasmo. Eu tenho uma opinião particular, mas eu quero saber do Rodrigo. O Ah, sarcasmo, cara. tudo Eu acho isso que a mídia. maravilhoso. Eu acho maravilhoso, cara. Cara, eu me sinto tipo assim, sabe aquele ex-BBB que faz de qualquer coisa pra aparecer, entendeu? Ex-BBB tal foi, tomou um sorvete, tropeçou, a casquinha caiu no chão. Cara, eu acho o máximo. Pô, fala da gente. Pode falar mal, não tem problema não. É de graça. Fala mal é de graça. Pode falar mal. O que Entendeu? que eu tô que tenho uma certa familiaridade com o pessoal da organização do evento. Me diz aí, me conta, como é que surgiu o evento? Como é que depois deu todo esse alvoroço, saiu no estado, aquele estado de Minas, Estado saiu de depois Minas. saiu na UOL e etc e tal. A ideia é o seguinte: os jovens monarquistas, que é assim, uma garotada de 15, 16 anos, eles quiseram fazer primeiro um simpósio online. Sim, Eles são bem sim, empolgados, né? Aí me chamaram, pediram para eu indicar pessoas, chamaram o professor Neumar Nepomuceno, e aí a gente aceitou participar, né? E eles me pediram se eu poderia entrar em contato com o Dom Rafael, se o Dom Rafael poderia participar, enfim, de alguma forma participar. Eu achei que o Dom Rafael fosse negar, né? Porque assim, era uma coisa muito simples nossa, né? Um evento online, sim, a gente não tinha nem. E aí eu entrei em contato com a assessoria de Dom Rafael e no dia seguinte me responderam que ele tinha aceitado participar. sim, Eu achava que ele não ia aceitar, entendeu? Até porque, assim, eu entendo que é difícil para eles aceitarem todos os convites. É muita coisa que está surgindo, entendeu? A Casa Imperial já está numa fase de ter que negar convite mesmo. Eles não têm mais sim, condição de aceitar tanto convite. E aí, Dom Rafael, para minha surpresa, aceitou. sim, Inicialmente seria um simpósio. A gente adota a nomenclatura simpósio quando é um evento que não tem príncipe, justamente para diferenciar, entendeu? sim, 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 sim. E aí, assim, a gente já tinha feito até a arte já estava pronta, porque eu falei, Dom Rafael não vai aceitar, né? Não tem sentido ele aceitar. Ele aceitou. Aí eu tive que mudar a arte do evento. Eu acho que a gente já tinha até divulgado, cara. Porque eu falei, ele não vai aceitar participar. Então a gente divulgou mesmo sem Dom Rafael. E ele aceitou. A gente teve que mudar as artes, apagar todos os posts. E aí passei para os meninos que Dom Rafael ia participar. Foi uma grande surpresa para a gente. Até um certo receio, né? Porque foi o primeiro evento online que eles organizaram. E você, ali, na verdade, você não tem Dom Rafael. Não é o Rafael da PUC que está dando palestra, ou que vai falar alguma coisa. Você tem uma pessoa designada por Dom Luís. Sim, Então é mais sério. Então, na verdade, a gente não convidou o Dom Rafael. A gente convidou o Dom Luís, que designou Dom Rafael. sim. E aí foi aquele foi aquela atenção da nossa parte para não fazer feio, né? Eu me aprofundei ainda mais ainda nos estudos, porque eu falei, caramba, vou fazer uma palestra de um evento que vai ter participação de um príncipe. E depois do tweet de Dom Bertrand foi aquele alvoroço todo, ficamos nos trend topics do Twitter, graças a Dom Bertrand. E O também príncipe. agradeço, o príncipe, né? Agradeço também, eu sei que muita gente vai me xingar pelo que eu vou falar, mas eu agradeço também ao Felipe Neto, que ironizou o evento. Cara, ajudou, cara. Não tenho nada contra o Felipe Neto, cara. Assim, não sei nem o que ele faz direito, pra falar a verdade. Mas eu sei Eu que não ele sei, eu não- ironizou, Ele ironizou, fez chacota, mas isso aí foi maravilhoso. fez chacota, mas assim, Felipe Neto, se quiser fazer chacota de novo, faça. Vi que você também dá audiência, então fico muito feliz que você tenha feito chacota. E se quiser fazer de novo, tamo junto. Se fizer chacota demais, é processado, então só cuidado com a chacota, até certo limite a gente aceita. E foi Sim, muito bom, cara. E aí acho que vai ser um evento muito importante, com pessoas de qualidade. Claro, ninguém padrão internacional, mas pelo menos assim, para pessoas de qualidade, como o professor Neumar Nepomuceno, a Júlia Bittencourt. Aliás, eu estou super ansioso para ver a palestra da Júlia, que eu ainda não vi. Ela vai falar sobre o aspecto jurídico da transição constitucional,
que é extremamente relevante. E Sim. também do Edu, que vai falar sobre... O Edu é um rapaz preto, ele vai falar sobre a Guarda Negra, também ele fez uma revisão bem interessante, né? Ele tem muito orgulho da Guarda Negra e da presença dele no movimento. E o professor Sim. Neomar também, que é uma pessoa também que dispensa comentários, né? E eu, ali, também vou estar dando minha contribuição. O pessoal tá falando, viva o Felipe Neto, nunca o critiquei. Cara, não critica o Felipe Neto, cara. Cara, Felipe Neto, Aqui sou teu o, fã, cara. o Newton falou, onde vai acontecer? Pelo YouTube, né, Rodrigo? Pelo YouTube. YouTube de graça, pessoal. 0800 de graça. Vai ser dia 20, a partir das 4h30 da tarde. Mas quem não puder assistir, não tem problema. Vai Vai ficar ficar gravado, vai gravado. ficar gravado. Vai ficar Ah, gravado e vocês, assim, não dá para assistir tudo. Eu sei que às vezes ficar ali 3, 4 horas no YouTube, eu sei que cansa. Então, viu uma palestra, cansou, não tem problema não. Vai fazer outra coisa, depois você volta. As palestras estão mais ou menos de 30 a 40 minutos. E eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. o Miguel Desbravador, o que me deixa puto é a falta de respeito com a família imperial. Acho que é por falta da mídia, né? Da grande parte da mídia, eles não têm respeito, né? Ah, Nunca tiveram. cara, posso falar uma coisa? A gente não precisa de respeito, a gente precisa de mídia. Respeito a gente compra na farmácia, entendeu? Então, assim, meu amigo, por mim tá liberado, fala bem, fala mal, mas fala da gente, deixa a gente no trend do Twitter, que é importante você aguçar a curiosidade das pessoas. Porque, de Verdade, um lado, concordo. o que nós temos? Um projeto presencialista, que deu errado no mundo inteiro. Do outro, nós temos um projeto parlamentarista monárquico, que deu certo. Falar que deu certo no mundo inteiro é um exagero, mas que deu muito mais certo do que o presencialismo. Então, uma vez que a pessoa já tem a curiosidade, basta a gente mostrar a ciência. Sim, Entendeu? Então, verdade. é isso que. Tem uma pergunta aqui para mim do jogador 187. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Tenho uma pergunta para o amigo do Pará. Sou de Manaus, Amazonas, Manauara, nossos amigos de Manauara. Você, como paraense, deve saber que o Amazonas já fez, eu acho que deve ter sido, já fez parte, né? Apenas de uma capitania subordinada a Belém do Grão-Pará e ganhamos autonomia. Aí ele continua aqui. Após aquele levante separatista, que eu acho que deu totalmente errado, conhecido como cabanagem. Você, como um monarquista do estado do Pará, o que tem a dizer sobre isso mais de 170 anos depois? Você está falando sobre a cabanagem, do movimento cabanagem, ou você está falando da separação do estado do Amazonas, no caso, sendo separado? Eu não entendi direito. Você está falando da cabanagem ou você está falando se eu queria que vocês continuassem uma capitania subordinada ao estado do Pará? Não consegui entender isso aí. Tem que explicar melhor. Tu entendeu, Rodrigo? Eu não consegui entender isso aí. Ficou meio confuso a pergunta, ficou meio. Mas vamos. Se for sobre a cabanagem, eu tenho uma opinião muito proibida para menores de 18 anos, entendeu? A parte do Barão de Caçapava, que ele encaçapava todo mundo. O Brique Palhaço. Mas, enfim, já estamos chegando a 58 minutos de Caramba, passou live. rápido. Passou rápido. E a última pergunta, a pergunta primordial. O que será do Brasil? Teremos ou não o referendo? Não tenha dúvida. O referendo é questão de tempo. Nós não temos controle sobre a data do referendo. Isso é uma realidade. Sim. Vai depender da conjuntura, que talvez seja uma conjuntura que hoje a gente não vislumbre, mas pode ser que a gente vislumbre essa conjuntura daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente não sabe. Então, o nosso papel hoje como monarquista não é pensar no referendo, é pensar em disseminar a base. Por exemplo, no momento, o Brasil ainda não tem esse grau de discussão
sobre mudança de sistema e forma de governo. Então não adianta você forçar, não adianta você colocar isso de maneira artificial. Mas a gente já começa a ter grupos que já sinalizam a necessidade de uma mudança. Como, por exemplo, o Terça Livre, hoje o Alan dos Santos deu uma declaração dizendo que ele não usa a bandeira republicana. Luiz Felipe já sinaliza sobre a questão da desarmonização dos poderes. O movimento monarquista sinaliza sobre essa desarmonia dos poderes. Entendeu? Então esse é o nosso papel agora. É fundar círculos, fazer amigos, e o referendo ele vai vir no momento que a verdade é que a gente não tem controle. Eu vejo que alguns gostam de dar um limite, vai ser daqui a 2 anos, vai ser em 2022, vai ser quando a conjuntura for possível. Isso pode vir de uma maneira inesperada. Então a gente tem que orar e vigiar. Eu só te complementando a sua fala, nós sabemos que a República ela é fadada ao fracasso. Ela é instável, a gente tem que, de 10 em 10 anos, ela rompe em algum lugar. De 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, ela sempre vai romper. E eu creio que com a movimentação dos círculos, por parte da grande mídia, mesmo fazendo chacota, mesmo tentando menosprezar os círculos, menosprezar a família imperial, menosprezar os membros, eu acho de coração que isso acaba levando à procura do povo brasileiro, que é algo nato. Está no brasileiro. Como eu estava lendo no livro do As Barbas do Imperador, da Lilia Schwartz, ela tem uma parte que ela fala que Benjamin Constant já falava que a monarquia ela é uma alegoria dentro do brasileiro. Já nasceu uma alegoria. Por quê? Quando eles tentaram transformar a bandeira da monarquia em bandeira republicana, até isso eles tiveram dificuldade, porque mesmo o povo olhando ordem e progresso, eles viam a figura do imperador. Então já está no brasileiro. Então mesmo aquele tio que puxa a carroça, desculpa falar, ou o pipoqueiro, ou o tio que... Mas eles sabem o que é. Mesmo eles não tendo conhecimento, mas você tirando 1 hora para explanar, com certeza eles vão escolher a monarquia constitucional como forma de governo. E aí entra todos nós, você, Rodrigo, eu aqui, outras pessoas do Rio Grande do Sul, de Manaus, entendeu? Ali da parte de Pernambuco, por exemplo, fazer esse trabalho, que já, como você falou, eles já plantaram, os príncipes já plantaram, e agora está na hora da gente colher o fruto. Mas não com muita sede ao pote, nós temos que ir pegando fruto por fruto, depois colocando na cesta, e assim nós teremos o referendo. Eu acho assim, é a minha opinião. Estou de acordo. O Bernardo aqui falou, fora Bolsonaro, traidor da direita. Deixa eu falar uma coisa para você, Bernardo. Em uma conversa particular que eu tive com Dom Bertrand, no segundo encontro monárquico, Dom Bertrand, uma das vezes, criticou um rapaz que também falou isso, fora Bolsonaro, traidor da direita. Ele falou, olha, eu particularmente gosto do Bolsonaro, e a família imperial toda votou no Bolsonaro, como a maioria dos monarquistas, porque se não fosse Bolsonaro, eu acho que nós nem hoje estaremos em live falando de monarquia. Eu respeito totalmente a opinião do Bernardo, só que não deixa de ver o seguinte, a política, ela não é arte do que eu quero, ela é arte do possível. Entendeu? Verdade. Você pode votar no Haddad, você pode votar no PT, você tem essa opção também. Se você acha que o governo petista ele é melhor ou menos pior do que o governo Bolsonaro, você tem essa opção. Então... Verdade. Aí aqui o Newton está falando, fala sobre a Jornada Mundial da Juventude, como foi falar do império para os gringos. O Rodrigo aí. Na verdade, na época ainda não tinha muito conhecimento, né? Então, assim, muita gente nem sabia que era aquela bandeira dos gringos. Só teve, na verdade, para poucas pessoas que eu falei que o Brasil nasceu como uma monarquia. Sim. Que já que se estimava que, pelo menos naquela época, mais de 10% da população já era monarquista. Sim. Mas, assim, não teve... Até porque o clima era diferente, né? A gente falava mais de Jesus do que de política, né? Então... E na época da jornada nós tínhamos um monarca, né? O Papa é uma monarquia. Então não para que falar de outro.
E para que falar de outro monarca? Já Espera, tínhamos o tudo monarca, na né? sua. Tudo na sua. Eu Entendeu digo o que é seguinte, tudo na sua hora. quando eu participei da jornada, eu participei como voluntário. Então, na verdade, Sim, era assim, eu não tive nem tanto contato, porque eu participava muito de organização, de fazer cordão de isolamento. Então, digamos assim, eu não vivi a espiritualidade da jornada nessa espiritualidade da interação com cristãos sim, de outras regiões, mas eu vivi a espiritualidade do serviço, para nunca sim, mais sim. também, né? Porque é bem cansativo. Mas eu vivi a É, espiritualidade de uma outra maneira. aqui aqui está uma página, né? Cintura Fina. No Facebook eu tento ser o mais possível, o mais polido possível. E procuro passar o máximo de informações pertinentes possíveis. Não para os jacobinos, que esses não sei se têm salvação, mas para os desinformados. Eu acho que todos têm salvação se buscarem a verdade. Não é isso, Rodrigo? Eu também acho, você vê, eu já fui um monarquista que militei na esquerda, entendeu? Pois é. E vou te falar, não me arrependo. Não me arrependo. Acho que a vivência que eu tive na esquerda, ela me possibilitou uma visão de ativismo muito ampla, entendeu? Sim, E de saber utilizar as técnicas. Claro que eu não vou falar aqui na live as técnicas que eles utilizam para. Mas para você, particularmente, depois eu falo. Mas eu vou sim, dizer sim, uma sim. coisa: comunista sabe fazer militância, como ninguém. É verdade. Isso é O verdade. comunismo, ele perdeu na economia, ele perdeu na ciência, ele perdeu no campo de batalha, mas ele venceu no marketing. Ninguém sabe fazer marketing como comunista. O Desde- comunismo, ele matou mais do que o nazismo. Mais do que o mas até nazismo. hoje, mas ele até hoje é endeusado, né? A gente não se escandaliza tanto. Por exemplo, isso digo eu também, eu me escandalizo muito mais com alguém que se declare nazista do que comunista. Parece que a gente se anestesiou um pouco frente a essa Entendi. atrocidade. Entendeu? E aqui no Porque Brasil, não, pode terminar, pode terminar. depois eu não posso falar aqui na live, mas depois eu vou te contar um fato curioso sobre militância comunista. Só que Tá infelizmente eu não bom, posso falar aqui na live, tudo bem. para Eu não acho assim que expor, para não expor certas pessoas importantes. eu acho que é o que o professor Olavo de Carvalho diz. Infelizmente, a direita no Brasil ainda não aprendeu a fazer o jogo da massa, de conquistar a massa. Os comunistas vêm conquistando a massa e espaço desde Carlos Prestes. E aí daí você conta até hoje. Quantos anos já não se passaram? E a direita não conseguiu fazer um terço do que eles fizeram em trabalho de espaço com a massa, com o povo, entendeu? Com o povo. Então eu acho assim que essa questão, a monarquia, ela não está aqui para dizer se você é de esquerda, se você é de direita, se você é liberal, antiliberal, se você é isso ou aquilo. Nós estamos aqui para dizer que todos podem viver em harmonia com as diferenças de ideia. Esse é o ponto principal da ideia monarquista. É você, a pessoa compreender. Um exemplo, a associação cultural é uma coisa que eu sempre falo na reunião da diretoria. A associação cultural não está aqui para medir, ou acusar, ou apontar o dedo. Ah, ele é de esquerda, ah, ele é comunista, ah, ele é trotskista, marxista, stalinista, ou ele é de direita doido, ou ele só... Não. Se a pessoa tiver um conteúdo filosófico, político, outras coisas que possa debater como pessoas civilizadas e ele aceitar as opiniões contrárias, por que não aceitar uma palestra dessa pessoa na nossa associação? Já foge um pouco do âmbito do ativismo monárquico, porque no ativismo os dois não se batem. Eles sempre vão lutar por uma posição, entendeu? Por uma posição. Não sei se você está conseguindo me compreender, Não, tô sim, mas tô sim. mas tô tentando responder a essa questão do rapaz que falou, tudo mais de direita e esquerda. Eu acho que é isso. Enquanto o brasileiro não souber que nós precisamos conquistar no espaço cultural também, junto com o ativismo, e conquistar a massa, o trabalhador civil, o cara que está lá na construção civil, 6 da manhã, só sai às vezes 6, 7 horas. Porque os comunistas faziam isso na época de Prestes. Entendeu? Enquanto os militares estavam aqui, entendeu? Eles estavam lá
esperando o trabalhador sair da construção civil para poder doutrinar, para poder, entendeu, massificar a mente. Então é só para responder essa pergunta e dizer que todos são bem-vindos, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, todos são bem-vindos ao reino de meu Pai. Só basta procurar a verdade, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí, o nosso amigo aqui, jogador 187. Sim, amigo, desculpe os erros de português. Foi uma pergunta sobre a separação, ao seu ver, separação das províncias, no caso, a ruptura, né, que hoje é estado separação, Amazonas. Eu acho que isso é para uma outra live, já tem 1h10 de live, falar sobre a cabanagem, falar sobre a separação, o movimento separatista e tudo mais. Eu acho que não vai caber agora, mas isso é para uma outra live. O outro rapaz falou, para quem não sabe, esse ano teve República sofrendo golpe. O Lucas falou. Tá sabendo de alguma coisa, Rodrigo? Então, cara, foi um país da Ásia, cara. Foi até viralizou o golpe de Estado. A mulher estava fazendo uma live, fazendo ginástica. Tá a mulher lá fazendo alongamento, abrindo a perna, fechando perna, e os tanques passam atrás dela. Eu acho que foi Mianmar, algum país asiático assim, mais insular, de menos assim, expressão econômica. A Denise, aprendendo esquerdistas, lida com qualquer um. Eu acho que aprendendo a lidar com esquerdistas acaba lidando com qualquer um. Ela deve ter falado. Lembrando o seguinte, eu não estou aqui para limitar quem pode e não pode entrar na causa, tá? Se algum esquerdista ele sente que a monarquia parlamentarista é o melhor sistema e forma de governo e decide militar pela mudança, ainda que com viés marxista, ele tem esse direito. O que eu estou dando aqui é a minha opinião. Eu acho que não são situações que não são complementares. Eu acho que são situações antagônicas. Né? Eu acho que é dicotômico. Mas ele tem direito. Eu sou apenas um dos vários ativistas que existem. Eu não delimito regra, eu não imponho regra, eu apenas emito a minha opinião. Pessoalmente, eu não vejo muito sentido. Mas quem assim o vê, que siga o seu coração e siga adiante. Vamos mandar um abraço aqui para os gaúchos monarquistas. Parabéns pela live. Amigos, um grande abraço do movimento gaúcho monarquista. Olha aí, rapaz. Hoje eu estava ouvindo nota 10. Pois é, hoje eu estava ouvindo umas músicas gaúchas aqui, até lembrei do movimento aí. Dom Pedro II se faz presente na live, olha só. Reverência ao magnânimo. Ressuscitou dos mortos. O Lucas, comunista, quando faz trabalho social, coloca até fitinha que fez. O Lucas aqui está falando. A cintura aqui. Quero saber mais sobre a militância comunista. Isso aí eu acho que é para uma outra live, né, Rodrigo? Uma outra live. Apesar que tem coisa que eu não posso falar, não. Tem coisa que eu falo só reservado. Mas assim, eu vou dar uma dica, pessoal. Quem não puder fazer o curso do Olavo de Carvalho, ao menos veja as entrevistas dele, as lives dele, os comentários que ele faz às vezes no Twitter, no YouTube, porque ali você aprende muita coisa. Se você não puder, eu aprendi muita coisa com o Olavo de Carvalho só vendo as opiniões que ele dá no YouTube. Ali você já aprende muita coisa. Ele realmente tem uma visão de ativismo muito boa. Então, você vendo o que o Olavo de Carvalho fala, você já aprende muito como agir. Particularmente agora eu só vou poder ver as publicações dele no canal do Telegram, porque hoje eu acabei excluindo o meu Facebook. De vez, excluí definitivamente. Mas no YouTube o canal dele no YouTube também tem. É interessante ver o canal dele. As análises que ele faz sobre o governo, sobre como o governo poderia estar se portando politicamente, eu acho que são relevantes. Você não precisa concordar com tudo, mas o cara tem uma vivência muito grande em ciência política, então acho que vale a pena escutar. Sim. Vamos ver aqui. Ana Paula, temos que aprender a abraçar as pessoas sem preconceitos. Infelizmente, na direita tem muito essa asepsia de pessoas. Meu exemplo é a Princesa Isabel, exemplo de pessoa que abraçava o povo. É verdade. Olha, não penso que na esquerda é muito diferente, não. O Caio Silveira, boa noite. Virei monarquista em novembro de 2020. Olha só, rapaz. Caramba, mais um. Parabéns, hein? Parabéns. Nunca é tarde.
Aí vamos aqui. Perdoe-me, quis dizer. Tá, isso aí é da Denise, a gente leu certo. Ela falou que ela quis lidar com esquerdista e tudo mais. Ela fala, o Newton. Como faz um círculo monárquico? Isso aí eu acho que é melhor você ir no Instagram do Rodrigo, porque ele já comentou, aí vai comentar de novo, fica um assunto meio que Eu cíclico. te Mas passo o e-book, a gente tem um e-book sobre isso, me manda uma mensagem pela Confembras que eu te passo o link, você acessa de graça. pronto, Newton, tá aí. Já ganhou um e-book aí para fazer um círculo. Muito bom. Eu estou estudando muito, assinei até o Brasil Paralelo, Caio Silveira. Olha só, Bom, bom. muito bom, hein? Ó, dica de leitura aí pra galera, hein? Ah, isso que eu ia te falar, Rodrigo. A sua dica de leitura monarquista, o que que você sugere para a pessoa que está iniciando? Que ela quer aprender mais sobre o Brasil, sobre a chegada da Depende família do imperial? foco, depende do foco. Por exemplo, se você quiser começar pela história, é uma coisa. Se você quiser começar pela política, é outra. Quem quiser começar pela história, deixa eu pegar um livro aqui que eu Tá, recomendo. vai pegar enquanto eu falo aqui. Caio Silveira, você falou que já ganhou uma galera aqui em Castanhal, né, para a causa. Entre em contato com a gente via direct Ó, da Associação Cultural e você entre em contato conosco que a gente vai passar um WhatsApp aí para a gente conversar mais. Olha aí, ó, Paulo Resulti, a história não contada, Dom Pedro II. Esse aqui eu ainda não li, ainda está no plástico, mas ele foi muito bem recomendado. de Que é quem uma é esse aí? Heitor Lira. É uma biografia Bom, sobre Dom Pedro II. Então, assim, se você quer começar pela parte histórica, tá cru, eu recomendo um desses dois. O do Paulo Resulti eu acho que é melhor porque ele é mais fino, então ele é mais rápido de ler. O Paulo Resulti traz com muita sensibilidade. Então você começa a enxergar o Dom Pedro II como um ser humano. Talvez essa imagem que a gente coloque dele num pedestal, ela em parte é ruim, porque ninguém atinge o pedestal. Então, às é vezes você verdade. se. E eu acho que o Paulo Resulti, apesar de não ser monarquista, ele consegue trazer a sensibilidade daquele homem imperfeito, daquele homem que é sujeito a todos os erros que um ser humano pode ser, mas que é íntegro e ama sua pátria. Então você lê a biografia do Paulo Resulti, você fica apaixonado pela humanidade de Dom Pedro II. Você Eu consegue se, tô. Não, pode terminar. Termine, conclua. você consegue quase que se ver. Tem horas assim que você se sente ali no livro, você se coloca muito no lugar de Dom Pedro II, o que ele faria, a dor que ele passou, as tristezas que ele passou. Então, são dois livros que eu recomendo. Se você quer focar na parte mais política, aí eu recomendo o livro do Luiz Felipe, porque o Brasil é um país atrasado. Eu acho que esse é mais interessante. Então, esses são os dois que você recomenda. São os dois Tanto que eu para recomendo. entrar. Para começar, claro, assim, depois eu já li muita coisa, né? Esse aqui também é interessante, mas eu já achei ele um pouco mais complexo, entendeu? Então, Sim, talvez para quem está começando, não é ruim não, também ele é fino, dá para ler. Ele traz, é interessante que ele traz nessa parte aqui, ai, cadê, perdi aqui, as propostas básicas da Casa Imperial, muito bom, muito bom. Propostas entendeu? básicas? As propostas básicas do projeto da Casa Imperial, qual é o modelo que a Casa Imperial prega de sistema e forma de governo. Mas aí depende do foco. Para quem que é história, do Paulo Resulti. Eu acho que o Paulo Resulti é realmente sensacional. Infelizmente ele não é monarquista, né? Mas ele declarou que ele é parlamentarista republicano. Então isso já significa que ele já está no meio caminho andado. Só precisa entender o parlamentarismo na plenitude. Aí ele vira monarquista na hora. Eu tenho um livro aqui que eu estou lendo, relendo, né? E como eu desativei o Facebook, eu comecei a reler esse livro. É esse aqui, da Lilia, As Barbas do Imperador, Esse Dom eu Pedro também tenho. II, um É bom? monarca nos trópicos. É um livro excelente, trata de coisas assim que você nunca iria saber, porque ela trata ela usa imagens para retratar o que acontece. Então ela usa imagens fiéis do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, do Museu de Petrópolis. Então é um livro bom. Recomendo muito. Ele é uma leitura complexa porque ela é uma antropóloga de esquerda, mas que aqui nesse livro ela não fala mal, de Dom Pedro
segundo em nenhum momento. Ela fala a verdade, como na visão da antropologia. Que bacana. Muito bom. Então, é isso, né? O pessoal está agradecendo, está falando sobre o livro do Luiz Felipe que a Ana Cláudia comprou e ele autografou. Como faço para adquirir um desse? Olha, você pode ir na Saraiva, Newton, na Saraiva, não sei de onde você é do Ceará, vê se não tem aí a travessa, pode ser que tenha a travessa aí. Na Von Region vende o livro do Resulte. Ah, então pronto, tá aí, Von Region. Esse aqui, o meu não, que também eu acho interessante. Só no Amazon. Esse aqui só vende esse vende na Petros e na Amazon está esgotado. Vocês podem ir na livraria Petros ou em Sebo, acho que vende. Esse aqui, assim, como eu acho que já tem poucos exemplares, eu recomendo que as pessoas, ainda que não pretendam ler agora, mas que já adquiram, porque acho que ele já está quase esgotado. Sim. Então, para findar o nosso papo, nossa live aqui sobre o ativismo monárquico, eu quero agradecer desde já a presença e disponibilidade do Rodrigo em nos conceder essa conversa, esse questionamento, essa live, essa entrevista, o que as pessoas conseguiram entender sobre isso, que eu achei que foi só uma conversa. Mas antes da gente se despedir, Rodrigo, suas considerações finais, o que você quer falar para essas 18 pessoas aí, espectadores? Primeiramente, quero agradecer o convite, fico sempre muito honrado, muito feliz por fazer amigos. A monarquia me trouxe muitos amigos, você é um dele. Muito obrigado. Isso eu acho que a base do movimento são essas amizades que a gente faz, que a gente cria, né? Que surgem. Sim, sim. Então, o recado que eu dou para os monarquistas é: procurem fazer amigos na sua região, não pensem no macro, pensem no micro. Se todo mundo pensar no micro, a gente tem um macro mais fortalecido. E, lembrando, a unidade é Dom Luís. Muito bom. Então, é isso. Eu também quero agradecer ao Rodrigo a disponibilidade, agradecer a Confembras pela divulgação e dizer que a unidade é Dom Luís e que nós estamos perto. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo, só ver quem não quer. Então, desde já, muito obrigado a todos. Uma boa quinta-feira, uma ótima quinta-feira e um início de final de semana aí. Até mais para outras lives, quem sabe falando sobre a cabanagem, mas aí eu acho que o Rodrigo não vai querer, não. Eu não vou saber falar. Eu vou para aprender, eu como meu espectador. Beleza, então obrigado a todos, uma boa noite. Até mais, Rodrigo. Valeu, salve Dom Luís, galera. Valeu.